Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam com muita saúde e estejam todos bem. Hoje nós teremos mais uma videoaula de contabilidade dentro daquela oferta de atividades pedagógicas não presenciais. Lembrando que essas atividades pedagógicas não presenciais estão sendo ofertadas por conta da suspensão do nosso calendário acadêmico. Mas nós estamos aqui retomando as nossas atividades para que você possa manter a rotina do estudo e avançar nos seus estudos, tá ok? Hoje o objeto da nossa aula será o quarto elemento do patrimônio. Então, nós vamos trabalhar esse quarto elemento do patrimônio e entender a sua forma de inserção dentro daquele conjunto que nós já conhecemos. Mas antes de a gente partir para o quarto elemento, eu gostaria de recordar com vocês o que já estudamos a respeito do patrimônio. Então nós vamos lá para os nossos slides. A gente já estudou o conceito do patrimônio e dentro do conceito do patrimônio a gente sabe que ele é um conjunto de bens, direitos e obrigações e nós já estudamos esse conjunto também, cada um desses elementos. Após isso, a gente fez o estudo da separação desses elementos entre elementos positivos, que são os bens e direitos, e os elementos negativos, que são as obrigações. Também estudamos que os elementos positivos e elementos negativos, eles têm um nome, uma nomenclatura específica, que é o ativo e o passivo. O ativo representa o conjunto dos elementos positivos e o passivo, o conjunto dos elementos negativos. Também estudamos os aspectos do patrimônio, o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. O aspecto qualitativo é aquele que dá nome técnico a cada um dos elementos do patrimônio. Enquanto que o aspecto quantitativo é aquele responsável por fazer a representação monetária dos elementos do patrimônio. E por fim, nós estudamos a representação gráfica do patrimônio, que é aquela representação que nos lembra a letra T. Vamos dar uma olhadinha como que ela fica? Então vai aparecer para vocês agora a representação gráfica. Então nós temos a representação gráfica. Vai aparecer o patrimônio. Aqui notem que nessa nossa representação tem a lembrança da letra T. De um lado nós temos o ativo, que é o nome dado ao conjunto de elementos positivos, que são os bens e os direitos. E do outro lado nós temos o passivo, que é o nome dado ao conjunto dos elementos negativos, que nós temos as obrigações, certo? A partir disso, então, a gente fez uma revisão do que a gente estudou já sobre o patrimônio. Agora nós vamos avançar no nosso estudo. Mas para a gente avançar, a gente vai ter que lembrar de um conceito muito importante que está atrelado ao campo de aplicação da contabilidade. E esse conceito é pessoa jurídica. Vocês lembram o que é pessoa jurídica? Vamos dar uma olhada, vamos acompanhar no nosso slide. A pessoa jurídica é uma entidade abstrata, lembrando que ela é uma entidade abstrata, que possui bens e direitos e obrigações, ou seja, a pessoa jurídica, ela possui um patrimônio próprio. Em nosso campo de estudo atual, uma pessoa jurídica corresponde a uma empresa. Então, nós estamos estudando, nosso campo de atuação, de estudo, são as empresas. Então, as pessoas jurídicas são as empresas. E ela é uma entidade abstrata. Ela não existe em nascimento físico. Ela é formada pela vontade de pessoas e essas pessoas assinam documentos, fazem contratos para que ela venha a existir. A partir desses contratos e desses documentos, ela tem vida jurídica própria. Ela tem obrigações, ela vai ter bens e vai ter direitos, certo? Então, isso ficou claro para vocês? A gente está recordando. Pessoa jurídica é uma entidade abstrata. Vamos retornar para os nossos slides. Uma pessoa jurídica, que a gente já sabe que é empresa no nosso caso, é formada pela vontade de uma ou mais pessoas. Então, para que uma empresa possa existir, tem que haver vontade de outras pessoas.
E essas pessoas vão disponibilizar seus bens para que possam constituir uma empresa. Então, uma empresa só vai existir se alguém disponibilizar bens para ela, certo? Notem que lá na transparência, quando eu coloquei bens e direitos, que podem ser parte da constituição de uma empresa, mas deixei destacado os bens, porque na maioria das vezes são os bens que fazem parte da constituição de uma empresa. Tá ok? Ficou claro, gente? Vamos à frente. Então, as empresas já iniciam suas atividades tendo dívidas para com os seus sócios. Afinal de contas, elas iniciaram as atividades e só iniciaram atividades porque alguém deu patrimônio para ela, deu dinheiro, deu um bem, deu um imóvel para que ela existisse, tá ok? E é importante que a gente entenda que os bens, direitos e obrigações que uma empresa possuir não devem ser confundidos com os bens, direitos e obrigações das pessoas que a constituíram, certo? Eu montei um exemplo e a gente vai analisar o nosso exemplo a partir dessa explicação, para a gente deixar bem claro que a contabilidade vai ter que trabalhar com a separação e o controle dos patrimônios para que não haja essa confusão, tá ok? Então vamos para o nosso exemplo. No nosso exemplo, nós temos Carlos, que disponibilizou 50 mil reais para abrir a empresa Alfa, e Felipe, que disponibilizou um carro no valor de 30 mil reais para abrir a empresa Alfa. Então, os dois agora são sócios. Então, Carlos e Felipe são sócios. Carlos entregou 50 mil reais em dinheiro, Felipe entregou um carro no valor de 50 mil reais. É importante dizer que a partir de agora, o dinheiro não é mais do Carlos e o carro também não é mais do Felipe. Esses dois bens são da empresa, certo? Então notem que eu deixei destacado no slide. O dinheiro não é mais do Carlos e o veículo não é mais do Felipe. Esses bens são da empresa Alfa. Vamos ver então lá como vai ficar o patrimônio dos três, do Carlos, do Felipe e da empresa Alfa, a partir exclusivamente deste fato, deste acontecimento. Então eu coloquei lá, vão aparecer 3 patrimônios distintos. E notem agora que eu vou mostrar aqui, ó, o patrimônio do Carlos, o patrimônio do Felipe e o patrimônio da empresa Alfa. Então, o que aconteceu com o patrimônio do Carlos? O patrimônio do Carlos, agora, somente com esse acontecimento, o Carlos tem um direito, porque ele investiu na empresa Alfa e agora ele tem direito a receber esse investimento, lá, investimento na empresa a receber. Ele investiu e tem direito a receber. A mesma coisa com o Felipe. Independentemente do tipo do bem que foi investido, os dois têm direitos a receber os investimentos que foram feitos. E a empresa, como que aconteceu com ela? Ela passou a ter, na sua constituição, 2 bens distintos. Um bem chamado caixa, que é o dinheiro, lembrem, nós já estamos aplicando o aspecto qualitativo, e também investiu, e também tem um bem chamado veículo, que é o carro, que é no aspecto qualitativo chamado de veículo. Então, quando nós analisamos os 3 patrimônios até esse momento, tá tudo ok, né? Carlos tem direitos, Felipe tem direitos e a empresa tem bens. Só que vamos lembrar, a empresa começou com a vontade do Carlos e do Felipe. Então, os bens que ela tem, ela está devendo para eles. Ela só existe porque os dois deram esses 2 bens para a empresa. Vamos lá no nosso slide para verificar como isso aconteceu. Então tá lá. Vejam só que tem lá bens, caixa e veículos, só que esses bens aqui são decorrentes de um investimento que vai ter que ser pago para os sócios em algum momento. Afinal de contas, vamos lembrar, a empresa é uma pessoa jurídica que é uma pessoa abstrata, ela não existe fisicamente, ela existe por meio de documentos. Quando ela se encerrar, quando ela terminar, se ela tiver que fechar, esses bens vão ser devolvidos para os sócios. Por isso que, por enquanto,
ela deve esses bens aos sócios, ela tem que pagar esses bens aos sócios, tá ok? Então vamos voltar ao nosso slide só para a gente entender como que é a nomenclatura que nós vamos usar para a gente poder entender isso daí agora, tá ok? Vamos lá. Esse investimento a pagar os sócios a gente vai chamar por enquanto de dívida. Então agora nós temos 3 patrimônios distintos. O patrimônio do Carlos, que tem direitos, ele tem direito a receber o que ele investiu na empresa. O patrimônio do Felipe, que também tem direitos a receber o que ele investiu na empresa. E o patrimônio da empresa, que tem bens, que é o caixa e o veículo. O caixa é o dinheiro, já com o aspecto qualitativo. O veículo é o carro, já no aspecto qualitativo. E ele tem agora uma dívida, que é um investimento que ele tem que pagar aos sócios. Por quê? Porque ele só existiu a partir disso. Vamos analisar o patrimônio da empresa Alfa exclusivamente. Então vai aparecer para vocês agora o patrimônio da empresa Alfa. Tá aí. E eu tenho uma questão para vocês. O que há de novo neste patrimônio? Então a gente vai olhar aqui. Patrimônio, ativo, passivo, bens. Bens são positivos. Aí tem dívidas. Dívidas são negativas. Em relação àquele patrimônio que a gente já estudou, que era o conjunto de bens, direitos e obrigações. O que há de novo? Volta o slide para vocês verem. O que há de novo? O que há de novo é que surgiu a expressão dívida. Nós tínhamos no nosso conceito do patrimônio um conjunto de bens, direitos e obrigações. E agora apareceu para a gente a expressão dívida. Isso é o que há de novo. Vamos para os slides? Então a gente já está notando aí que tem a expressão das dívidas. E agora, a pergunta que surge, o questionamento: existe diferença entre obrigação e dívida? Para a gente poder entender se existe diferença, a gente vai ter que lembrar do conceito de obrigação que a gente já conhece. E depois nós vamos ter que conceituar a expressão dívida para que a gente possa entender o quarto elemento do patrimônio. Tá ok? Vamos relembrar então o que são obrigações? Vamos lá nos nossos slides. As obrigações são todos os valores que a empresa tem a pagar a terceiros. Eles são provenientes das transações comerciais realizadas por compras a prazo, que não foram pagas ainda. Mas lembrem, obrigações são valores que nós temos a pagar a terceiros. Terceiros a gente já sabe quem são. São as pessoas que não fazem parte do quadro societário da empresa. Tá ok? E agora, vamos conceituar a expressão dívida para este tema que nós estamos discutindo hoje. Vamos para os slides? Quando nós utilizamos a expressão dívidas, nós estamos relacionando essas dívidas a valores que a empresa tem a pagar, que ela deve para os seus proprietários. Opa, então vamos lá. Obrigações, pagar a terceiros. Dívidas, deve aos proprietários. Então eu posso concluir que existe uma diferença. Mas vamos tentar deixar mais pontual ainda esta diferença. Nós temos 2 complementos, um em cada um dos elementos, que pode nos ajudar a entender mais facilmente. Vamos voltar para os slides. No caso das obrigações, nós temos que a obrigação tem um prazo certo para o pagamento. Certo? O que isso significa? Significa que se você for fazer qualquer compra a prazo, você vai ter uma obrigação. Por quê? Você comprou o seu notebook, vai ter que pagar daqui 30 dias, ou vai pagar em 10 vezes, mas cada parcela tem uma data certa. Se você não pagar naquela data, você vai ter que pagar juros e multa. Então, todas as obrigações são caracterizadas por datas certas de pagamento e sempre serão com terceiros.
A mesma coisa para as empresas. Todas as obrigações da empresa vão ser decorrentes de compras de mercadorias, de compras de outros bens para com terceiros, vou comprar de terceiros e vou ter data para fazer pagamento. Agora vamos ver se isso acontece para as nossas dívidas. Lembrando que nós estamos usando o termo dívidas para entender o quarto elemento do patrimônio, certo? Então, nesse contexto, vamos nos nossos slides novamente. Nas dívidas que são para com os proprietários, nós não temos prazo certo para pagamento. Isso significa, gente, que a empresa só vai pagar os sócios, só vai devolver o que os sócios investiram quando houver lucro, quando ela tiver a possibilidade de pagar. E se a empresa não tiver lucro, professor, não vai pagar. Então, essa é a grande diferença. As obrigações são para com terceiros, que não são do quadro societário da empresa, e tem prazo certo para ser pago. Já as dívidas são para com os sócios, e esses sócios não têm prazo certo para receber. Vão receber quando a empresa começar a dar lucro e ainda de acordo com a vontade deles e o que tiver descrito nos seus contratos. Perfeito? Ficou claro até aqui, gente? Muito bem. Isso é muito importante a gente entender que existe diferença de obrigação para essa expressão dívida que a gente começou a estudar hoje, tá ok? Agora vamos colocar um nome correto, né? Porque senão vai ficar meio estranho a gente ficar chamando de dívida toda hora, tá ok? Então vamos para o slide para a gente entender qual vai ser esse nome. A contabilidade vai utilizar uma nomenclatura técnica específica para reconhecer essas dívidas, para chamar essas dívidas que a empresa tem com os proprietários. E esse nome técnico é patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido é a nomenclatura para representar as dívidas para com os seus proprietários. Vai ser chamado de patrimônio líquido e não de dívida. Agora que a gente já sabe o nome técnico do elemento, nós vamos poder estudar um pouquinho mais sobre ele para entender onde ele vai se encaixar no patrimônio, tá ok? Então vamos entender mais um pouquinho sobre o patrimônio líquido? Vamos lá! Desde o começo da aula nós falamos sobre o quarto grupo de elementos e o patrimônio líquido. Essa nomenclatura é representada pelo quarto grupo de elementos patrimoniais e representa um elemento negativo para a empresa. Portanto, ela vai fazer parte do passivo. Lembram quando a gente estava montando o exemplo? Já aparecia lá dívidas, investimentos a pagar aos sócios e já estava no passivo, porque é negativo. E agora a gente está confirmando. O patrimônio líquido representa o quarto elemento do patrimônio e representa também as dívidas que a empresa tem para com os sócios, o que ela deve para os sócios. É o que o sócio investiu diretamente na empresa, tá bom? Agora que a gente já mostrou a introdução do patrimônio líquido, vamos para os slides para a gente conhecer um pouco mais do patrimônio líquido. Eu já falei bastante a respeito, mas eu vou deixar agora aqui nos slides, a gente vai fazer um acompanhamento para a gente começar a fixar isso. Então vai aparecer lá que o patrimônio líquido representa as dívidas que a empresa possui com os proprietários. Ou seja, este elemento representa os valores que os proprietários disponibilizaram para que a empresa pudesse existir. Este grupo de elementos representa os valores que a empresa deve, consequentemente, aos seus sócios, pois sem esses valores elas não existiriam. Então são os valores que os sócios investiram na empresa. E agora a gente vai entender que o patrimônio líquido ele é um grupo de elementos. E dentro desse grupo de elementos a gente vai ter algumas classificações específicas. Vamos ver a primeira, que é aquela gerada pela vontade direta dos sócios, é aquela vontade de investir. Vamos para os slides. Quando os valores são investidos diretamente pelos proprietários, por sua vontade, são chamados de capital social.
Mas todo investimento, quando eu, proprietário, invisto na empresa, eu tenho um objetivo. É que eu consiga fazer com que a minha empresa cresça e eu tenha lucro. Então, eu vou ter um outro elemento que vai estar dentro do patrimônio líquido, que é o retorno financeiro. Vamos dar uma olhadinha aí no slide? Quando a empresa tem um retorno financeiro positivo, que a gente chama de lucro, esses serão chamados de lucro do exercício. Então, por enquanto, dentro do patrimônio líquido, nós temos capital social, que representa os valores investidos por vontade direta dos sócios, e nós temos lucro do exercício, que são aqueles valores que retornaram das atividades da empresa positivamente, e quando nós tivermos mais de um período com lucros. Esses serão chamados de lucros acumulados, porque representam ganhos de mais de um exercício. Tranquilo até aqui? Então esses são os 3 itens, as 3 possibilidades que estarão dentro do patrimônio líquido. Capital social, investimento direto do sócio, é aquele que ele tem à vontade, ele coloca valores, bens e direitos na empresa. Lucro do exercício é quando a empresa desenvolve suas atividades e tem ganhos, tem retorno positivo, tem lucro do exercício. E se ela tiver em mais de um exercício os lucros, ela vai ter lucros acumulados. Tá ok? Agora, eu não posso esquecer que a empresa ela é formada para que nós tenhamos o lucro, mas ela pode ter prejuízos. Então, poderá acontecer 2 novas possibilidades dentro do patrimônio líquido. Vamos ver quais são? Se nós tivermos prejuízo, será chamado de prejuízo do exercício. E se esse prejuízo for acumulado por mais de um período de tempo, nós vamos ter os prejuízos acumulados, certo? Então, no patrimônio líquido, nós poderemos ter capital social sempre, poderemos ter lucro do exercício ou prejuízo do exercício e poderemos ter lucro acumulado ou prejuízo acumulado. Tá ok? Vamos ver primeiro, antes da gente avançar com o estudo desse detalhamento do patrimônio líquido, onde a gente faz a inserção, olhem aí no slide, aonde a gente faz a inserção do patrimônio líquido na representação gráfica contábil. Então, a gente já tinha a representação gráfica contábil formado desta forma, né? Patrimônio, ativo e passivo, bens e direitos e obrigações. Aonde vai aparecer o patrimônio líquido? No passivo. Lembrem que a gente já tinha conceituado. O patrimônio líquido representa as dívidas que a empresa tem para com os sócios. Então, se representa uma dívida, para a empresa é negativo. Automaticamente, ela só poderia aparecer no passivo, tá ok? Vamos voltar lá para o nosso slide para ver mais uma curiosidade. É importante destacar que com esse quarto elemento patrimonial, o nome da representação gráfica também vai mudar. Até agora nós chamávamos de patrimônio, certo? Entrou o quarto elemento, agora mudou. Agora nós vamos ter o balanço patrimonial. Então, com a inserção do quarto elemento, nós tínhamos 3: bens, direitos e obrigações, que era o conceito de patrimônio. Agora surgiu o patrimônio líquido, então mudou a nomenclatura desta representação gráfica. Agora passa a ser chamado balanço patrimonial. E olhem que bacana, o balanço patrimonial é a nossa primeira demonstração contábil. Gente, então hoje a gente estudou sobre o quarto elemento do patrimônio. E a inserção desse quarto elemento do patrimônio transforma o patrimônio em um balanço patrimonial. Esse era o objetivo da aula de hoje. Nas próximas aulas, nós vamos
compreender como que esse aparato de elementos se integram uns aos outros, desde o patrimônio líquido até os bens, direitos e obrigações. A gente vai entender a formação patrimonial e a sua evolução. Mas por hoje a aula era trazer para vocês o quarto elemento. Com isso, nós acabamos a nossa aula hoje. Eu gostaria de deixar para vocês alguns recadinhos, né, que são muito importantes. Primeiro, eu gostaria de pedir para que vocês cumpram todos os protocolos de segurança que são colocados pelas nossas autoridades de saúde. Isso é muito importante para que a gente diminua a curva de incidência da doença, para que a gente possa voltar ao normal o mais rápido possível. Segundo, eu gostaria de pedir para que vocês façam os exercícios para que vocês possam fixar os conteúdos. E também que toda vez que vocês tenham dúvida, vocês escrevam para mim pelo meu e-mail ou registrem sua dúvida lá na nossa Classroom, o Classroom da nossa turma de contabilidade, tá? É muito importante que vocês façam isso, tá? E no mais, gente, cuidem-se. Um grande abraço virtual a todos e até a nossa próxima videoaula.